Olá, estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao livro de Apocalipse. E hoje a gente vai falar sobre as interpretações do milênio. O milênio é literal, o milênio é simbólico, o milênio vai acontecer depois da grande tribulação, vai acontecer antes da grande tribulação, vai haver um arrebatamento antes, vai haver um arrebatamento depois. Como é que vai ser? Nessa ideia eu vou dar um breve panorama não exaustivo, mas em quatro vertentes de interpretações mais conhecidas, que é o pós-milenismo, o pré-milenismo histórico, o pré-milenismo dispensacionalista e o amilenismo. Qual que é a ideia do pós-milenismo? A ideia do pós-milenismo é que Cristo vai voltar depois do milênio, que o milênio não é um milênio literal, mas é um milênio no coração dos homens, em que vai haver inúmeras conversões, um grande reavivamento do Espírito Santo. Essa ideia foi muito difundida com Benjamin Arcfield, John Wesley, Jonathan Edwards, Charles Hodge. Qual que é a ideia? Que antes da segunda vinda de Cristo, vai haver um grande reavivamento e baseado em Abacuque 2,14, que até ser encherado o conhecimento de Deus, assim como as águas cobrem o mar. Essa ideia foi muito difundida no século 17, 18 e 19, mas essa vertente houve uma grande queda, porque no século 20 veio a Primeira Guerra Mundial, 30 milhões de pessoas mortas, 60 milhões de pessoas mortas. Segunda Guerra Mundial, 30 milhões de pessoas mortas. Aí veio o governo de Mao Tse-tung na China, 60 milhões de pessoas mortas. Dentro disso, essa ideia ficou meio obscurecida porque o mundo não estava sendo cristianizado, não caminhava assim com a consumação de evangelicalista, mas sim estava caminhando para o caos. E o próprio Jesus, muitas vezes, em vários episódios dele, um dos episódios ele diz assim: quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra. A gente percebe que então a história não caminha para um grande reavivamento espiritual, mas sim para uma calamidade, para um esfriamento espiritual. O próprio Jesus disse em Mateus 24, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Então, essa vertente hoje ela é quase extinta ou ela está bem precária e consumida. Essa vertente foi de homens conhecedores, homens históricos que a gente entende que defendeu a fé com unhas e dentes, mas na interpretação de Apocalipse a respeito do milênio, eles faltaram carência em base de conhecimento nessa vertente interpretativa. O que vamos falar agora sobre o pré-milenismo histórico. O que é o pré-milenismo histórico? O pré-milenismo foi difundido entre a igreja do primeiro século até a igreja do quarto século, em que a igreja vai passar pela grande tribulação. Depois Cristo vem, destrói o anticristo e falso profeta e se fixa um reino literal aqui de 1000 anos. Para outros era apenas um extensivo tempo, 1000 anos, não 1000 anos em calendário. E depois disso vem ressurreição, juízo final e a consumação de tudo. Essa vertente durou até o quarto século. Depois, outra vertente foi formada, e daqui a pouco a gente vai falar sobre essa nova vertente. Dentro do pré-milenismo, existe outro pré-milenismo, que é o pré-milenismo dispensacionalista. Qual que é essa ideia? Essa ideia foi muito difundida entre 1800 a 1882 com John Nelson Darby, que difundiu o dispensacionalismo pré-milenista. Qual que é a ideia? De um arrebatamento secreto antes da grande tribulação. Então, Jesus, antes da grande tribulação, arrebata a sua igreja, um arrebatamento secreto, onde a igreja está triunfando lá no céu com Cristo, onde está acontecendo a grande tribulação aqui na terra, num período literal de 7 anos.
E depois desse período literal de 7 anos, a igreja que foi arrebatada secretamente vem agora visivelmente estabelecer um reino milenar de 1000 anos literal, onde o anticristo é jogado no lago de fogo junto com o falso profeta, e Satanás ele é amarrado e para enganar as nações depois desse período literal de 1000 anos. Essa vertente é uma vertente complexa e eu acho que carece de interpretação, porque ela faz divisão entre igreja e Israel, entre o povo de Deus e o Israel lá da Palestina, que depois do arrebatamento Deus se volta para Israel em inúmeras conversões, que a igreja agora, a igreja foi arrebatada, mas aí Deus se volta ao povo de Israel, que o Espírito Santo no período da grande tribulação ele é retirado. Então, quem não foi no arrebatamento secreto, porque pecou, porque assim, não deu um bom testemunho, não era salvo verdadeiramente em Cristo, só viveu de fingimento, era um joio misturado no meio do trigo, vai ter a famosa chamada segunda chance. Você não foi na primeira viagem, na segunda você não escapa. Essa é uma vertente complexa, porque Cristo já triunfa sobre a sua igreja, sobre os poderes de Satanás, ele despojou eles na cruz e não há segunda chance em nenhum lugar na Bíblia. Já vem a consumação de todas as coisas. A gente não vê em lugar nenhum na Bíblia um arrebatamento secreto, e em maneira nenhuma a gente vê essa vertente de divisão entre igreja e Israel, retirada do Espírito Santo na grande tribulação, e aqueles que ficaram aqui sem intercessão de Cristo e a confirmação do Espírito Santo em seu coração vai negar o anticristo e vai morrer por causa da causa de Cristo. O Espírito Santo vem para mostrar ao homem sobre o pecado, a justiça e o juízo. Veio para convencer. Se não há Espírito Santo, quem vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo? O homem natural não pode conhecer as coisas de Deus, está lá em 1 Coríntios capítulo 2. Então, como é que ele vai ter certeza dessa vertente? Porque se não tem o Espírito Santo para transformar o coração dele a crer na pessoa de Cristo, não tem algo interno que vai fazer ele crer, qual que é a certeza que isso vai acontecer? Essa é a visão difundida hoje no nosso meio, desde 1800, com o nascimento de John Nelson Darby até os dias de hoje. O dispensacionalismo pré-milenismo é o mais conhecido, e tipo assim, ficou mais conhecido ainda com o lançamento da Bíblia de Scofield em 1990, a revista Chamada na Noite, aquele filme Deixados para Trás. Eu acho que carece de interpretação, são nossos irmãos na fé, mas o livro de Apocalipse, nessa base interpretativa, eu acho que carece de um meio de interpretação. Porque dizem que a igreja não vai subir antes da grande tribulação, e a tribulação que é a ira de Deus contra o mundo. Não. Tribulação é a ira do mundo contra a igreja de Deus, não a ira de Deus contra o mundo. Mas rapidamente passando, a gente agora vai falar, a gente falou sobre o pós-milenismo, sobre o pré-milenismo histórico, sobre o pré-milenismo dispensacionalista. Agora nós vamos falar sobre o amilenismo. O amilenismo, mesmo o A sendo uma partícula de negação, sendo uma partícula de negação, significa que não há milênio. A gente crê no milênio, essa é a minha vertente também, que o milênio ocorre da primeira vinda de Cristo até a sua segunda vinda de Cristo. Não é um milênio literal, mas sim que a igreja vai passar pela grande tribulação e que a gente já está no milênio. E por que eu baseio nessa ideia e eu acredito nessa vertente? Porque quando a Bíblia fala em Apocalipse, capítulo 20, sobre Satanás estar amarrado para enganar as nações no período, não enganar mais as nações no período de 1000 anos, a gente tem que dar a ideia que Jesus já contou, de certa maneira, esse episódio. Lá em Mateus, capítulo 12, quando ele vai dizer que tinha um valente, e na casa do valente tinham bens,
E vem um valente, mais valente que esse valente que era Jesus, e entrou na casa do valente, amarrou o valente para roubar os seus bens. Dentro disso a gente entende que Jesus veio e que era mais valente que Satanás, amarrou o valente que era Satanás e começou a pegar os seus bens. Qual que eram os bens? As pessoas. A gente entende que agora o evangelho não pode mais ser limitado, que o poder de Satanás está limitado e Cristo triunfou sobre Satanás na cruz e sobre os principais e potestades, Colossenses capítulo 2, versículo 15, e já veja, Satanás já está amarrado, no sentido que ele está limitado no seu poder para enganar as nações, onde o evangelho vai ser pregado no mundo todo e virá o fim. E que esse período é do período da primeira à segunda vinda de Cristo, onde é um período não literal, mas é um período extensivo de tempo, que Cristo vai voltar no finalzinho ali do milênio e já vai para a consumação do ressurreição final, juízo final e novos céus e nova terra. Nesse período de grande tribulação, a igreja vai passar pela grande tribulação. E a gente vê no Apocalipse capítulo 20 que o reino de Cristo milenar não é um reino terrenal, mas é um reino celestial, um reino no céu, porque a Bíblia vai dizer em Apocalipse capítulo 20 que é o reino das almas com Cristo. A vertente do amilenismo começou a ser credibilizada no quarto século, no concílio de Éfeso, em 431 depois de Cristo, e veio até os dias de hoje. Foi defendida pelos pais da igreja, como muito conhecida como Agostinho de Hipona, que era primeiro pré-milenista histórico, depois virou amilenista, teve uma nova interpretação do Apocalipse. A gente diz que Agostinho de Hipona sistematizou o Apocalipse na ideia do amilenismo. Depois veio pelos pais, pela reforma com os reformadores, as vertentes do reino terrenal do milênio não são aceitas pela Confissão de Fé de Westminster, pela Confissão Helvética, pela Confissão Westerburg. Então, nenhuma dessas acredita no reino milenar terrenal, mas sim um reino milenar espiritual, onde aqueles que já morreram, que estão com Cristo, reinam com Cristo no reino que é da primeira, segunda vinda de Cristo. Depois disso, depois da grande tribulação, Cristo vem e vem a consumação da sua ira, aí vem as 7 taças da ira de Deus, Cristo vem a consumação do novo céu e nova terra, o juízo final e tudo se acaba. A gente entende que a igreja vai passar pela grande tribulação, que a gente já está no período do milênio, que esse milênio é de Cristo até da primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo, e a gente entende que o Apocalipse não é um Apocalipse cronológico. O que é essa ideia? Você começa do capítulo 1 e vai até o capítulo 22, vai contando, passa 1, passa 2, passa 3, até chegar ao 22, acabou tudo. Não é essa a ideia. A gente entende que o amilenismo, ele interpreta o Apocalipse em 7 sessões paralelas e progressivas. O que significa? Que cada vez a sessão está contando a mesma coisa. Não está falando só o triunfo de Cristo lá no final, depois do reino milenar, mas está contando sempre a segunda vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo. Sempre é a sessão paralela e progressiva. Qual que é essa ideia do amilenismo? O amilenismo divide o Apocalipse em 7 sessões. Do capítulo 1 ao 3 vai falar sobre os 7 candeeiros. Do capítulo 4 ao 7 vai falar sobre os 7 selos. Do capítulo 8 ao 11 vai falar sobre as 7 trombetas. Do capítulo 4 ao 7, os 7 selos, à medida que os selos vai se abrindo, é a ira do mundo contra a igreja de Deus. Vai acontecendo perseguições cada vez mais ferrenhas contra a igreja. Do capítulo 8 a 11, que vai falar sobre as 7 trombetas, é a ira parcial de Deus contra o mundo que persegue a igreja. Ao tocar de cada trombeta, vai caindo um juízo parcial de Deus. Cai 1/3 nos astros, 1/3 no mar, 1/3 na terra, 1/3 no rio, 1/3 nos homens. Aí do capítulo
12, 13 e 14 vai falar do levantamento do quarteto do mal em ordem crescente. Levanta o Satanás, levanta o anticristo, levanta o falso profeta e levanta a Babilônia, a igreja prostituída, a meretriz. No capítulo 15 e 16 vai falar sobre as 7 taças da ira de Deus. Agora, a ira de Deus sem misericórdia derramada contra os ímpios. No capítulo 17, 18 e 19 vai falar da queda do quarteto do mal que foi levantado no capítulo anteriores, em ordem inversa. Primeiro cai a meretriz, cai a igreja prostituída, depois cai o falso profeta, depois cai o anticristo e por último cai Satanás. No capítulo 20, 21 e 22 vai mostrar a vinda de Cristo, o juízo final, a consumação do novo céu e da nova terra, mas todas essas 7 vertentes paralelas e progressivas vai sempre enfatizar em cada capítulo a vinda de Cristo, a vinda de Cristo, a vinda de Cristo. Então a gente não vê o Apocalipse como algo cronológico. Você começa do capítulo 1 ao capítulo 22, mas sempre vai enfatizando a mesma coisa. O capítulo 1 ao 3 fica enfatizado, do capítulo 4 ao 7 vai ficando mais claro, do capítulo 8 ao 11 vai ficando cada vez mais claro, quando chega no capítulo 20, 21 e 22 já está totalmente claro e que a gente entende que a igreja vai passar pela grande tribulação, que o milênio está acontecendo agora, que Satanás está limitado para não enganar as nações e que o evangelho vai ser pregado em toda a nação e virá o fim. Dentro disso, a interpretação que a gente pode falar um pouco mais até sobre as outras, mas para não ficar enfatigado, né, com as ideias, eu fico por aqui e vocês tenham mais ou menos uma base lógica sobre isso. Eu creio na interpretação histórica, que o livro de Apocalipse serviu para todas as épocas e serve para os dias de hoje, vai servir para os dias de amanhã, que não tem rótulo de validade. E eu entendo na interpretação do milênio amilenismo, mesmo com a partícula de negação. Eu acredito que o milênio é do período da primeira vinda, segunda vinda, que a igreja vai passar pela grande tribulação, que não tem arrebatamento secreto e que Cristo só vai vir para consumar, ressuscitar os mortos, transformar os que estão vivos e vai vir novo céu e nova terra, vai vir juízo final, tudo é consumação. E nós ficamos por aqui. Jesus te abençoe e que fique ligadinho aí até o próximo vídeo.